Olá, amigos e amigas. É com imenso prazer que eu venho aqui inaugurar o meu canal no YouTube Minuto de Direito Administrativo. O canal Minuto de Direito Administrativo trata de temas sobre o direito administrativo brasileiro e seus conceitos, aplicação no direito público, no direito constitucional e na sistemática do ordenamento jurídico nacional. Como não poderia deixar de ser, neste primeiro vídeo eu falarei sobre os conceitos básicos do direito administrativo. Para o grande Eli Lopes Meireles, o direito é o conjunto de regras de conduta coativamente impostas pelo Estado, ou seja, é um complexo das condições existenciais da sociedade asseguradas pelo poder público, traduzindo-se, em última análise, em princípios de conduta social tendentes à realização da justiça. Partindo dessa definição, temos que o direito divide-se em público e privado. O direito privado cuida dos interesses civis e comerciais dos particulares, com observância ao princípio da autonomia da vontade, que significa que as partes podem eleger livremente os fins e os meios, desde que não sejam proibidos. Já no direito público, por sua vez, não vigora o princípio da autonomia da vontade, mas sim a ideia de função, do dever de atendimento ao interesse público. Tal dever é inexcusável, irrenunciável, e o administrador público não pode abrir mão do dever de atingir o interesse público. Desse modo, podemos conceituar o direito administrativo como o ramo do direito público que cuida de uma das funções do Estado, administrativa ou executiva, bem como das pessoas, dos órgãos e dos agentes públicos que estão incumbidos de desempenhar tais funções. A palavra administrar para alguns tem o sentido de atividade superior de dirigir e planejar, e para outros o sentido inferior de servir e executar. E, nesse último caso, administrar seria apenas um ato subordinado, ou seja, o administrador cumpriria uma vontade externa. Se por um lado na administração privada a vontade é de quem nomeou o administrador, por outro lado, na administração pública o administrador cumpre a vontade da lei. Isso porque, na realidade, o administrador não tem autonomia, não praticando atos de disposição e alienação sem autorização, mas apenas atos de guarda e percepção de frutos em prol dos interesses do Estado. A administração pública, em sentido amplo, refere-se à direção, ao planejamento e à execução, significando tanto uma função política e de governo, quanto uma função executiva administrativa. Já a administração pública, em sentido estrito, compete apenas à função executiva ou administrativa, sendo essa última a que interessa para o direito administrativo. Frise-se que, enquanto ao direito constitucional compete o estudo da função política, cabe ao direito administrativo o estudo da função administrativa do Estado. Nesse ponto, importante ressaltar que o sentido da administração pública como função executiva administrativa é objetivo, material ou funcional, tratando-se de uma atividade direta, concreta e imediata que o Estado desenvolve para a consecução dos interesses coletivos. Por outro lado, a administração pública, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, significa as pessoas e órgãos que fazem parte da administração pública. De acordo com a jurista Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra publicada em 2004, o conceito de administração pública divide-se em dois sentidos. Em sentido objetivo, material ou funcional, a administração pública pode ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve sob o regime jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos. Em sentido subjetivo, formal ou orgânico, pode-se definir a administração pública como sendo o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. A função política ou de governo é destinada à direção, ao planejamento e à fixação de metas para a população, sendo exercida com fundamento direto na Constituição Federal. No sistema constitucional brasileiro,
essa função é exercida pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. A função executiva ou administrativa cabe de maneira típica ao Poder Executivo e, embora os outros poderes também exerçam função executiva ou administrativa, o fazem de forma atípica, quando ordenarem seus serviços, dispondo a respeito de seus servidores.